Oi, pessoal! Hoje, nesse episódio especial, eu vou responder uma pergunta que eu sempre recebo dos meus alunos, que é: como funciona? Como que eu faço para passar nas faculdades dos meus sonhos? Como que eu presto para os Estados Unidos? Então, hoje eu vou falar de uma forma mais geral, mas ao longo dos episódios a gente vai entrar em mais detalhe em cada item do application. Então, como funciona o processo de admissão das faculdades norte-americanas? O processo é muito diferente do Brasil, na verdade é bem holístico, né? E a primeira coisa que as faculdades olham são seus históricos, né? Seu histórico escolar, a partir do 9º ano do Fundamental 2 até o 3º ano do colegial, ou seja, os últimos 4 anos da sua carreira escolar, né? Então, eles olham o que chamam de transcripts, todas as suas notas, às vezes tem comentários de professores, às vezes tem detalhes de cada aula, cada escola tem um sistema diferente. E as faculdades estão acostumadas com esses sistemas, então não se preocupe, né? Então, os transcripts do seu currículo, esse é o primeiro item e é o item mais importante, né? O segundo item mais importante são os testes padronizados, como se fossem um Enem de lá. Existe o SAT e o ACT. Durante a pandemia, as faculdades ficaram test optional, ou seja, pararam de exigir essas provas, mas agora a tendência é voltar a exigi-las, né? O SAT é uma prova de inglês e matemática, com duração de 2h30, e é fora de 1.600. O ACT é uma prova de inglês, matemática e ciências, e dura em média de 3 horas, 3h30, né? E a pontuação é fora de 36. As faculdades não têm preferência, você pode fazer qualquer uma das duas ou mesmo as duas, né? E para alunos estrangeiros existe também o TOEFL, né, que é uma prova de inglês, de proficiência em inglês. Diferente do SAT e do ACT, também inclui uma parte de conversação, né, e de listening, de escuta. Então por isso que é obrigatório. Em seguida, temos o application em si, que são as redações, os essays. O essay principal é o Common App Essay, onde você conta sobre a sua vida, né? Sobre a sua história. Não existe muita regra sobre o que você pode falar, mas aqui a gente ajuda vocês a definirem o tópico, a gente vai falar mais sobre isso ao longo dos episódios, entrevistar alunos de outras faculdades que estão lá ou já se formaram e perguntar para eles o que eles escreveram sobre, né? Então, essa é uma redação pessoal, de natureza pessoal e muitas vezes criativa, né? E eu aqui na Prep Me, eu ajudo todos os meus alunos a desenvolverem essas redações, editarem essas redações, é um processo muito gostoso, né? E, enfim, eu gosto bastante. Além do Common App Essay, existem as redações suplementares. Para cada faculdade, você precisa escrever uma redação, às vezes mais até. E, de novo, a cada episódio a gente vai apresentar uma faculdade, falar sobre essas redações suplementares. Não existe regra sobre como você vai falar sobre essa faculdade, mas aqui também, de novo, na Prep Me, a gente ajuda cada aluno a contar sua história e falar o porquê ele quer estudar nessa faculdade, falar sobre suas paixões, né? E esse é o application em si. Existem também as cartas de recomendação. Geralmente as faculdades pedem 3 cartas, uma de algum diretor pedagógico, ou se você estuda numa escola estrangeira que tenha um college counselor. Essa carta é a mais importante e vai falar sobre você como pessoa, como aluno, como amigo e colega na escola. Depois você vai precisar de 2 professores do ensino médio. Não importa muito de quem você escolheu, né? Mas a gente ajuda a vocês definirem a melhor matéria, o melhor professor para escrever essa carta para você. Algumas faculdades também permitem o envio de uma carta adicional, pode ser de algum supervisor de algum estágio, coach de esportes. Novamente, a gente ajuda você a definir se a gente vai mandar essa carta adicional e se sim, de quem. Existe também o currículo extracurricular, né? Então, além da parte acadêmica, as faculdades gostam das pessoas que são envolvidas na vida estudantil das suas escolas, ou mesmo fora da escola, né? Clubes, hobbies, esportes, serviço voluntário. E a gente ajuda você a definir quais atividades você vai fazer ao longo dos 4 anos do high school, como você vai se envolver melhor, atingir posições de liderança. Tudo isso é muito importante, né? E conta a sua história de uma forma holística. E por último, entrevistas.
Não são todas as faculdades que oferecem entrevistas, né? Geralmente são entrevistas com ex-alunos. Eu fui entrevistadora de Wharton durante 3 anos. Hoje em dia não entrevisto mais, né? Por questões óbvias. Mas muitas vezes essas entrevistas são opcionais e não são todas as faculdades que oferecem. Mas a gente também oferece um treinamento para essas entrevistas. O mais importante é você entender que não existe um perfil correto ou um perfil ideal, né, para as faculdades de fora. O ideal é você ser genuíno, contar sua história e demonstrar sua narrativa pelos essays. E aqui na PrepMe a gente ajuda vocês a contarem essa história. Então, a partir de agora a gente vai soltar vários episódios falando sobre cada faculdade, entrando em mais detalhe em cada fator do application. Então siga a gente no Spotify, no YouTube, Instagram, TikTok, que a cada semana vamos soltar um episódio diretamente para vocês.